cristãos nesse momento, e não só os cristãos aqui dessa casa, mas muitos cristãos de uma maneira geral estão sendo atacados espiritualmente por um tipo de espírito que nós poderíamos chamar de espírito de debilidade, espírito de fraqueza. Isso eu discerni no Espírito do Senhor, e o Senhor falou muito comigo sobre essa questão, porque muitos não estão sabendo como vencer esse espírito de debilidade, esse espírito de fraqueza nas suas vidas. E hoje então eu quero trazer da parte do Senhor uma chave poderosa para você. Se caso você estiver sendo atacado por esse espírito, ou se em algum momento na tua vida você identificar e discernir que você possa estar recebendo e vivendo esse tipo de ataque espiritual, você vai saber o que você pode fazer para superar e vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, abra a sua Bíblia nessa noite no segundo livro de Coríntios, no capítulo de número 12, e nós vamos chamar a mensagem dessa noite de o mistério dos gemidos inexprimíveis. Amém? O mistério dos gemidos inexprimíveis. Vamos ler algumas porções da palavra e vamos começar com esta que está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Se você já está aí, diga amém. A palavra do Senhor declara assim: então ele me disse, e esse é um texto bastante conhecido, amém? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa, aonde? Na fraqueza. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Fala assim comigo: não o meu poder, porque pertence a mim a debilidade, a fraqueza, mas a Cristo pertence o poder. E essa palavra revela que Jesus quer compartilhar deste poder comigo. Receba isso na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. A palavra fraqueza aqui, descrita por Paulo nesse texto, vem da palavra grega asteneia, e basicamente essa palavra significa falta de força ou debilidade. Mas essa falta de força, essa fraqueza, essa debilidade que podemos identificar na palavra grega que Paulo usa aqui dentro desse texto, desse versículo que nós lemos, revela que muitas vezes essa falta de força tem a ver com a capacidade, ou a falta dela na verdade, de entender algo. Isso é um tipo de fraqueza, e essa palavra se aplica aí. Também significa a falta de habilidade ou de força para fazer coisas grandes, para fazer coisas gloriosas. Também significa a falta de força para reprimir desejos na nossa carne. Também significa falta de força para suportar as aflições e perdas e dores que nós vivemos na nossa vida. E aí você vai perceber aqui nesse texto, se a gente for usar uma palavra bastante atual, uma palavra moderna, como Deus deseja que eu e você possamos aprender nas nossas vidas a desenvolver aquilo que se chama de resiliência. Alguém já ouviu essa palavra? Resiliência é uma palavra muito comum nos dias de hoje. No campo psicológico, essa palavra na verdade tem origem na física, porém foi emprestada na psicologia para se referir à habilidade, à capacidade que uma pessoa desenvolve para resistir firmemente qualquer adversidade na sua vida, qualquer provação na sua vida, qualquer tipo de tensão ou de estresse que ela possa estar vivendo, e não ceder, não se
não se arrebentar por causa da pressão, mas ela suportar a pressão, e ao mesmo tempo que suporta essa pressão, esse estresse, ela não perde de vista, ela não perde a perspectiva das suas metas, dos seus objetivos. Amém? Então é uma pessoa que não cede à pressão, por mais pressionada que ela se sinta, ela desenvolve uma capacidade de suportar, de resistir firmemente. Por que firmemente? Porque ela não perde de vista a direção que ela tem para a sua vida, o lugar aonde ela almeja chegar, o que ela deseja de fato conquistar. Então ela tem uma decisão resoluta dentro de si, de que ela não vai ceder à pressão, que ela não vai ceder ao estresse, e por mais difícil que seja, ela vai se manter firme, porque ela quer alcançar aquela meta, ela quer alcançar aquele objetivo. Então essa é a definição da palavra resiliência. E é interessante porque Paulo está falando aqui nesse texto, e ele confessa que ele muitas vezes não tem essa resiliência na sua vida, que o capacite a de fato suportar determinadas pressões, e mesmo em meio a essas pressões, gerar os resultados necessários, gerar as conquistas necessárias. Falta força, falta firmeza nele para poder chegar aonde ele precisa chegar, fazer o que ele precisa fazer, estabelecer o que ele precisa estabelecer. Queridos, e eu tenho certeza, por mais maravilhosa que seja a expressão resiliência na nossa vida, todos nós não conseguimos o tempo todo e todo o tempo sermos resilientes. Tem hora que a gente cede, tem hora que alguma coisa se quebra dentro de nós, e Paulo está dizendo isso, porque ele está usando aqui, ele está empregando essa palavra fraqueza, do grego asteneia, para dizer: eu não tenho habilidade para lidar com isso, e eu não tenho a força para poder suportar isso, e ao mesmo tempo alcançar o resultado que eu preciso alcançar, ou gerar simplesmente o resultado que eu preciso gerar. Então eu reconheço a minha debilidade, eu reconheço a minha fraqueza, e aí o Senhor está dizendo para ele, e nós temos que lembrar o contexto desse momento, em que Paulo está fazendo essa declaração. Por quê? Porque ele está debaixo de um forte ataque espiritual. Ele está debaixo de um forte ataque espiritual, que ele clama a Deus, não uma, não duas, mas por 3 vezes ele clama a Deus, porém ele continua se sentindo fraco, debilitado diante desse ataque. Estão comigo? Veja que esse ataque espiritual está gerando na vida de Paulo uma fraqueza, uma debilidade. Então o que nós fazemos? Na nossa falta de forças, clamamos a Deus, para que Deus mude aquilo, para que Deus interfire, para que Deus possa remover aquela situação na nossa vida. E sabe o que Deus está falando com Paulo? Que Ele não vai remover essa situação. Lembra que eu disse esses dias para você, que nem todos os desejos do nosso coração serão de fato realidade nas nossas vidas? Talvez não se cumpram alguns desejos, e tudo bem com isso. Nós precisamos entender que a vida não é feita apenas de desejos realizados, e que Deus não é o gênio da lâmpada que está aqui para satisfazer os meus caprichos, os meus desejos pessoais, por mais legítimos que estes possam ser. O que nós temos que entender é que todas as coisas cooperam para o nosso bem, segundo o propósito que Deus tem estabelecido, inclusive os desejos não cumpridos, porque o desejo de Paulo não foi alcançado. Em outras palavras, eu não estou dizendo para você que Deus não responde à oração de Paulo. Deus sempre responde a oração fiel. Deus sempre responde. Deus jamais vai deixar uma oração sincera sem resposta. Eu não estou dizendo uma oração perfeita, uma oração recheada com uma oratória extraordinária que impressiona Deus. Não. Deus não é impressionado não se impressiona, melhor dizendo, pelas minhas palavras, pela minha oratória. O que Deus impressiona é com a minha fé, com a minha, disposição de dizer: Deus, eu preciso de Ti, eu sou fraco, eu não tenho forças, não sei o que fazer, não tenho como vencer, não consigo parar isso na minha vida. Deus, me ajuda. Deus vai ouvir. Porém nós precisamos entender que o fato de Deus ouvir não garante que Ele vai fazer aquilo que nós estamos querendo, mas Ele ouve, e mais do que isso, Ele responde.
Obrigado pelo teu amém. Deus nunca vai deixar uma oração sincera sem respostas. Deus sempre vai responder, mas às vezes não é aquela resposta que nós havíamos projetado, não é aquela resposta que nós esperávamos. Como no caso de Paulo, o que ele esperava? Que Deus removesse essa situação da vida dele, mas ao contrário, o que Deus fala é: Paulo, o que você precisa, eu vou te dar, a minha graça te basta. Então Deus está ouvindo a oração de Paulo, Deus não está sendo negligente em cuidar de Paulo, porque Ele sabe que o que Paulo precisa na verdade, não é que esse inimigo seja removido da vida dele, mas que ele seja empoderado pela graça do Senhor. E é isso que nós precisamos. De repente algumas situações não precisam mudar, mas nós precisamos mudar, e somos mudados quando nós nos abrimos para a operação da graça de Deus nas nossas vidas. E quando a graça de Deus toma lugar nas nossas vidas, as nossas fraquezas cedem lugar, espaço, para que o poder de Cristo atue na minha vida e na sua vida. E aquilo que nós não conseguíamos, vamos conseguir. Aquilo que nós não íamos suportar, começamos a suportar. E mesmo que a situação esteja aí, ela já não mais nos afeta, porque agora nós estamos indo além, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo não nos detém mais, aquela situação não nos oprime mais, aquela condição não nos debilita mais. Paulo está dizendo: nós temos isso. Para entender um pouquinho essa coisa da resiliência, eu preciso ter clareza na minha vida, ou seja, a consciência de que existem coisas que estão fora do meu controle, que nem tudo eu tenho controle na minha vida, que algumas coisas acontecem e eu não tenho controle sobre elas. E a resiliência já começa a nascer justamente desta consciência que eu e você não temos controle de tudo. Obrigado pelo teu amém. Não temos. E nós temos que ter consciência disso. Mas a despeito disso, de não termos controle em todas as coisas, precisamos ter a clareza e a determinação de continuar adiante, independente de seguir à frente, de ir adiante, independente de, amém? Então, independente dessas coisas que eu não posso mudar, independente dessas coisas que eu não tenho controle. Então, que na verdade uma pessoa resiliente se desenvolve, é um estado emocional de segurança, que mesmo quando ela está debaixo de pressão, ela não cede, porque ela acredita firmemente que apesar daquilo que ela não tem controle, ela pode viver a sua vida enfocada naquilo que ela tem controle. É perda de tempo tentar gastar as nossas energias e foco nas coisas das quais nós não temos controle. Nós precisamos nos direcionar para aquilo que está debaixo do nosso controle. E as coisas que não estão debaixo do nosso controle, confiarmos em Deus, aleluia, que Ele tem um plano perfeito na minha vida e na sua vida. E dentro desse plano perfeito, todas as coisas vão cooperar para o meu bem, aleluias, para o seu bem. Então, é confiança, mas ao mesmo tempo é clareza, coragem para aceitar esse fato, mas também determinação para continuar adiante, como Paulo entende aqui. Tá bom, Senhor, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim repouse o poder de Cristo Jesus. Paulo, ele tinha a capacidade de pegar a coisa bem rápido, ele não demorava não, às vezes a gente demora. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor. Toda crise, de fato, tem o potencial de nos prejudicar. Amém? Essa é a verdade. Toda crise tem o potencial de provocar em nós uma fraqueza, uma debilidade. Porém, veja, mesmo que nós estejamos sujeitos a esse ataque de fraqueza e debilidade nas nossas vidas, Deus tem nos levantado como uma geração profética nesses dias. E o que eu quero dizer como uma geração profética?
é que nós, apesar das circunstâncias, acreditamos nas promessas e na palavra que Deus tem liberado em relação ao nosso futuro, e por isso vamos seguir firmemente em direção ao nosso futuro, a despeito de, apesar de. É isso que significa sermos proféticos. Não perdemos de vista aquilo que Deus falou, aquilo que Deus disse que iria fazer, mesmo que agora algumas coisas fujam do meu controle e eu me sinta debilitado. Então, diante dessa palavra, nós podemos concluir que existem dois tipos de pessoas: as pessoas que se queixam e reclamam porque estão passando por dificuldades, as pessoas que se queixam e se reclamam porque estão passando por esse tipo de ataque e estão debilitadas, e na sua debilidade abre a boca para reclamar e murmurar, se queixar. Esse é o primeiro tipo de pessoas, e nós vamos ver várias vezes isso acontecendo nas Escrituras. A geração de Moisés, por exemplo, você vai ver que eles se debilitaram, amém? Diante de algumas circunstâncias adversas, diante de algumas provas, eles se enfraqueceram de tal maneira, e em vez de tratar com essa debilidade em Deus, se queixaram e desejaram até a morte. A geração de Elias também se queixou e desejou a morte. O profeta Jonas também se queixou e desejou a morte. Até Elias, o profeta do fogo, um dia se queixou e desejou a morte. Sabe o que isso me diz, amado? Que a queixa na nossa vida produz morte. E eu não estou falando da morte física necessariamente, mas a queixa muitas vezes mata os nossos sonhos. As queixas matam muitas vezes a perspectiva de um futuro de bênção que Deus estabeleceu para nossas vidas. A queixa mata a nossa visão espiritual. A queixa contamina, mata, dilacera a nossa confiança em Deus. Então, quando vem a dor, quando vem a pressão, quando vem o aperto, e eu me sinto debilitado, ou eu vou me queixar, e isso vai gerar algum tipo de morte na minha vida, ou então eu vou liberar da minha vida um gemido inexprimível de dor. Obrigado pelo também. Um gemido inexprimível. Fala assim comigo: há orações, há intercessões e há gemidos inexprimíveis. Fala comigo de novo: há orações, há intercessões, mas também há gemidos inexprimíveis. Digam glória a Deus. Aonde eu quero chegar aí, irmãos? Antes de entrarmos especificamente, porque eu tenho certeza que algum versículo da palavra de Deus já veio à tua mente, amém? Mais precisamente o texto de Romanos, correto? Porque ali naquele texto nós vamos encontrar oração, nós vamos encontrar intercessão, e também nós vamos encontrar, e vamos ler daqui a pouco, gemidos inexprimíveis. Agora, antes disso, em Lucas, você não precisa abrir, Lucas capítulo 13, nós vamos uma vez mais encontrar essa palavra que Paulo usa aqui no texto que nós lemos de Coríntios, a palavra asteneia, que significa fraqueza, que significa debilidade, mas aqui ela significa enfermidade. Amém? No caso daquela mulher, onde o texto diz: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. A palavra enfermidade aqui é a palavra grega asteneia. Então fala assim comigo: fraqueza, ela pode operar no nosso físico, mas também na nossa alma. A fraqueza pode debilitar ou enfermar o nosso físico, mas também pode enfermar a nossa alma. Faz sentido o que eu estou falando para você? Por isso a riqueza da palavra de Deus, amém? E o significado dessa palavra asteneia, eu não estou falando isso para impressioná-los, mas aqui nós temos uma chave espiritual. Primeiro, a capacidade de discernirmos que existe esse tipo de ataque, muitas vezes direcionado contra nós, amém? E aqui a palavra asteneia, que é a palavra fraqueza, debilidade, falta de forças, é interpretada como enfermidade. E muitos estão hoje
guerreando contra esse espírito, ou talvez não guerreando, mas estejam sendo atacados por esse espírito de fraqueza, de debilidade, de enfermidade. Perceba que desde o começo eu mencionei a palavra espírito de fraqueza, espírito de debilidade, porque a palavra de Deus está dizendo aqui que essa mulher, ela não estava padecendo de enfermidade, ela estava padecendo de um espírito de enfermidade. Não é isso? Se você quiser abrir o texto em Lucas 13:11, é exatamente isso que diz aqui o texto: um espírito de enfermidade. E há quantos anos ela estava debaixo desse ataque? 18 anos. E como a vida desta mulher foi enfraquecida por causa da presença desse espírito de debilidade, que se manifestou como uma enfermidade na vida dela. Interessante isso, não é, gente? Isso aí nos faz parar e pensar e refletir a respeito de algumas coisas. Então agora o apóstolo Paulo está nesse texto que nós lemos, e mais alguns que vamos ler, trazendo essa revelação de como nós podemos vencer esse ataque de debilidade, de espírito de fraqueza, que muitas vezes vem contra nós, se levanta contra nós. Então vamos agora ao texto que eu mencionei, Romanos 8, aí eu quero que você abra, por favor. Romanos capítulo 8, versículos 26 a 28, estão comigo? Então vamos lá. Antes de lermos esse texto, como eu já mencionei, você vai encontrar aqui a palavra oração, amém? E a palavra oração aqui, na verdade, se aplica à articulação que nós fazemos com palavras, das quais nós temos entendimento, amém? Ou seja, usamos de palavras na oração com o nosso entendimento. Jesus nos ensinou a orar, amém? Usando palavras com entendimento: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Então é a oração, estamos articulando palavras com o nosso entendimento. Na intercessão, basicamente, nós também articulamos as palavras com entendimento, porém o que nós fazemos é que na intercessão nós nos colocamos na brecha em favor de alguém, em favor de algo. Não é isso? A definição mais básica, não é, presbítero Margarete, que nós temos na intercessão é se colocar na brecha em favor de outro, em favor de alguma coisa, em favor de uma situação. Então você vai articular as suas palavras com entendimento. Porém, se você acrescentar a dimensão profética à oração de intercessão, você apenas não vai orar como fruto do teu entendimento, mas você vai orar com a iluminação do Espírito Santo no teu entendimento. Então coisas que não estavam no teu campo de conhecimento, no teu campo de informação, o Espírito Santo compartilha com você, comunica com você, e você começa a orar, a interceder por coisas que você nem sabia que estavam acontecendo, ou por pessoas que você nem esperava orar por elas, que nem pediram oração, mas de repente Deus se desperta a orar por alguém. Quantos já passaram por esse tipo de experiência? Amém? Então a dimensão profética entrou na intercessão. Intercessão basicamente é se colocar na brecha e orar por alguém ou por alguma coisa, pedir ao Senhor por alguém ou por alguma coisa. Porém, quando oramos debaixo da dimensão profética na intercessão, então quer dizer que nós não somos apenas direcionados por nosso entendimento natural, mas agora o nosso entendimento natural recebe a iluminação do Espírito Santo, que aí na verdade é o processo da revelação, para que chegue ao nosso conhecimento coisas que por nós mesmos não seríamos capazes de conhecer. E aí então começamos a nos colocar diante de Deus por essas coisas, por esses assuntos, por esses temas. Deus tem levantado muitas pessoas nesses dias com a intercessão profética, e que as águas do profético se intensifiquem, para que possamos adorar profeticamente, orar profeticamente, interceder profeticamente, pregar profeticamente, fazermos a obra de Deus de uma maneira profética. Digam glória a Deus. E a terceira palavra que nós vamos encontrar aqui é gemido. Vamos já ler o texto, tá bom? Mas eu estou trazendo aqui uma explicação, porque o gemido aqui é orar, amém? É interceder, porém não da mesma forma que nós mencionamos agora na oração e na intercessão.
O gemido inexprimível também é uma oração, porém agora essa oração é no Espírito. Essa é a oração no Espírito. Eu vou fazer um seminário, um treinamento, um intensivo, uma imersão aqui na igreja, de como orar no Espírito. E eu tenho certeza que esse treinamento vai revolucionar a tua vida de oração. Me cobrem isso, tá bom? Me cobrem isso. Apóstolo, eu quero saber quando, qual é a data? Eu não tenho ainda a data. Me cobrem, porque eu quero fazer isso, tirar um tempo para nós nos reunirmos aqui e estudarmos sobre como orar no Espírito, e como isso vai afetar de uma maneira significativa, poderosamente, a tua vida de oração. E um dos aspectos de orar no Espírito nós podemos identificar aqui, nesse gemido. Por quê? Veja, não é orar no Espírito Santo, mas é a oração que o teu Espírito produz, direcionado pelo Espírito Santo. Direcionado pelo Espírito Santo, com a participação, ou talvez a palavra melhor empregada aí seria orar no Espírito, com o auxílio do Espírito Santo de Deus. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Deus me mostrou que esta é a chave para nós vencermos o espírito de debilidade que muitas vezes ataca nossas vidas. Se tentarmos orar com o nosso entendimento, a coisa não vai fluir. Se simplesmente tentarmos interceder, talvez a coisa não vai avançar. Mas eu te digo com toda a certeza, que se você gemer no Espírito, se você produzir no teu espírito esse tipo de oração, que a Bíblia chama de gemido inexprimível, querido, você vai vencer a debilidade, você vai vencer a fraqueza, e você vai dar lugar para o poder de Deus na tua vida, e eu vou provar isso nesse texto agora. E não vai dar mais tempo, só domingo que vem. Põe de pé, vamos orar e terminar. Tá bom que vocês me convencem com esse nãozinho michuruco de vocês. Não, ainda está no tempo. Romanos capítulo 8, amém? Versículos 26 a 28, a palavra diz assim: também o Espírito, agora está mencionando aqui o Espírito Santo, amém? A referência aqui é o Espírito Santo. Semelhantemente nos assiste em nossa asteneia, em nossa fraqueza, em nossa falta de forças, em nossa debilidade, em nossa enfermidade, seja no físico, seja na alma. Quando a gente não tem força para vencer, quando a gente não tem força para superar, quando a gente não sabe como gerar o resultado, e não temos condições de gerar o resultado, a palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Se alguém está se sentindo fraco nesses dias, talvez você não tenha se apercebido disso, mas eu venho aqui nessa noite, nesse altar, para declarar: o Espírito Santo de Deus está te assistindo na tua debilidade. O Espírito Santo de Deus não está alheio à tua fraqueza. Porém, às vezes tão fraco estamos, que o nosso discernimento espiritual fica comprometido, e não conseguimos perceber que o Espírito está nos assistindo. E Ele não está assistindo de uma maneira passiva, como um telespectador, amém? Que senta num sofá e está diante de uma tela passivamente, ainda que possa se emocionar em muitas coisas, Ele está ali sem interferir absolutamente nada. Não é assim que o Espírito Santo está assistindo, porque a palavra aqui na verdade significa que Ele está se colocando do teu lado, que Ele está aí pronto para agir, que Deus está se movendo por meio do seu Espírito na tua fraqueza, na tua debilidade. O Espírito de Deus está se movendo aí, pronto para fazer algo grande, poderoso, aleluias, no meio da tua fraqueza, no meio da tua debilidade. Foi isso que Paulo entendeu quando ele ouviu o Espírito de Deus dizer para ele: a minha graça te basta. Pronto, é o que eu preciso. Mudou a mente de Paulo, amém? Mudou a mente de Paulo, logo mudou o comportamento dele. Porque quando muda a mente, muda o comportamento. Mas quando a nossa mente está embotada por causa da presença, do ataque desse espírito de debilidade, a gente não tem perspectiva, a gente não tem visão. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Porque a nossa mente está comprometida, porque a presença de um espírito
debilitante, que compromete a tua capacidade de discernimento espiritual. Você já reparou quando nós estamos fracos? Para nós é até difícil ler a Bíblia. É ou não é verdade? Quando nós estamos fracos, não é difícil para a gente orar? Coisas que nós amamos fazer, quando nós estamos debaixo da debilidade, aquilo se torna um peso para nós, se torna difícil para nós. Às vezes parece que estamos fazendo em caráter de sacrifício, às vezes até fazemos, mas parece que nós estamos fazendo artificialmente, superficialmente, totalmente destituído de essência, de autenticidade. Você já se sentiu em algum momento uma pessoa não autêntica orando? Adorando? Você está adorando, mas algo dentro de você está dizendo: você não está adorando. Você está orando, mas algo diz para você: e a quem você quer enganar? Claro que eu não estou falando com vocês aqui, eu estou falando com aqueles que estão nos acompanhando na internet agora. É você aí que está na tua sala, é você que está aí deitado na tua cama. Deus está falando com você também, viu? Não, Deus está falando com cada um de nós aqui também. Digam aleluia. Então vamos lá, o Espírito faz o quê? Nos assiste em nossa força. Amém? Quando nós estamos fortes, quando nós estamos fazendo e acontecendo? Não, na nossa fraqueza. Eu amo mais o Espírito Santo ainda por causa disso. Eu já amava, agora eu amo mais ainda, porque não sabemos orar como convém. Fala assim comigo: quando eu estou fraco, eu não sei nem como orar. A gente não consegue nem ter discernimento de qual é a vontade de Deus nessa situação. Deus está falando? Só pela graça dele. Então não sabemos orar como convém. Podemos até orar, mas a verdade é que não sabemos orar como deveríamos, como convém, com precisão, com exatidão. Por quê? Porque estamos fracos, porque estamos debilitados. E aí o que acontece? Você vai entender por que Paulo diz assim: me gloriarei nas minhas fraquezas. Não é que Paulo está buscando oportunidade para ficar fraco, mas agora ele entende como administrar a fraqueza na vida dele, porque toda fraqueza que se manifesta na vida dele é uma grande oportunidade para ele ser assistido pelo Espírito Santo. E naquilo que ele não sabe como convém orar, ele pode contar com o Espírito Santo. E isso Paulo está dizendo, eu compartilho com cada um de vocês. Paulo está compartilhando isso conosco. O Espírito Santo, não sabemos como orar, mas o mesmo Espírito. Qual o Espírito? Aquele que nos assiste, amém? Intercede por nós sobremaneira. E aí o que ele faz? Ele vai no teu espírito. A dor é da alma, mas o gemido é do espírito. A alma expressa a sua dor, mas o espírito expressa um gemido. De que maneira? Debaixo da intercessão do Espírito Santo. Da intercessão do Espírito Santo. Então o que vai acontecer? O Espírito de Deus, se você der lugar, ele vai entrar nessa dor que poderia levar você a murmurar, a se queixar, mas porque você cede à graça de Deus na tua vida, em vez de murmurar, de reclamar, o Espírito Santo vai gerar um gemido inexprimível no teu interior, no teu espírito. Um gemido inexprimível. Você vai orar desde o teu espírito, debaixo da condução, da intercessão do Espírito Santo. E o lindo disso é que no versículo de número 27 diz assim: e aquele que sonda corações, oh aleluias, ele está vendo a dor no teu coração, ele está vendo o aperto no seu coração,
Ele está vendo como essa situação está te debilitando, está te enfraquecendo. Então ele sonda o teu coração. E aí o que ele faz? Ele sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ele sonda o teu coração e vê a tua dor, vê a tua angústia, vê a tua fraqueza, vê a tua debilidade. E aí o que ele faz? Ele se apresenta diante do Pai, e ele conhece a mente do Pai. E sabe o que ele faz? Produz um gemido inexprimível. O que significa inexprimível? É algo que não pode ser dito em palavras. A oração é articulada com palavras. O gemido inexprimível não pode ser articulado com palavras. É um som que você emite, é um som que simplesmente você emite, que não pode ser discernido pelo entendimento humano, que não pode ser compreendido pela mente natural. Mas o que acontece é que o Espírito vai usar justamente esse gemido inexprimível para revelar a mente de Deus no teu espírito, a mente de Deus no teu coração. E sabe o que acontece quando a mente de Deus é revelada dentro do nosso espírito? Nós vencemos a nossa mente carnal, nós vencemos a nossa mente natural, e aquilo que era para a nossa destruição se transforma na nossa salvação, na nossa redenção. Porque Deus tem um plano perfeito, e é isso que o Paulo está dizendo pelo Espírito Santo. E aí no versículo 28, por isso sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Então, se Satanás enviou um mensageiro para esbofetear Paulo, todas estas coisas vão cooperar para o bem. Então nós não podemos nos queixar, nós não podemos murmurar, gente, nós não podemos reclamar. O que nós temos que fazer é deixar que o Espírito Santo de Deus produza esse som indizível no nosso espírito, esse gemido inexprimível, porque esse gemido inexprimível gera a intercessão do Espírito Santo, porque ele vai orar de acordo com a mente de Deus, o pensamento de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus. Eu não sei aonde que esse negócio vai levar, o que vai acontecer nessa situação, eu não sei, a minha mente natural não sabe, e isso provoca dúvida, medo, amém? Aí eu vou me queixar, eu vou lamentar, eu vou reclamar. Foi que nem Jeremias fez. Jeremias fala, deixa eu ver onde que está escrito isso, para mim poder terminar aqui, senão nós vamos ficar a noite inteira. Jeremias mesmo fala isso, que quando ele começa a se queixar, depois eu dou o texto para vocês, quando ele começa a se queixar, quando ele começa a reclamar, ele perde a vontade de falar de Deus. E aí o que ele faz? Ele para. Quer ver? Eu vou ler um texto com vocês poderoso que tem a ver com isso. Livro de Isaías, capítulo 38. Aqui está o segredo, queridos. Quando estamos fracos, quando estamos debaixo dessa debilidade, dessa fraqueza, nós não sabemos como orar, não sabemos orar como convém. Então a mente do Espírito alcança o conhecimento perfeito da vontade de Deus, e segundo esta vontade perfeita de Deus, Ele vai interceder por nós. E quando Ele intercede por nós, o que acontece é que justamente a mente de Deus entra em operação nas nossas vidas. O plano perfeito de Deus entra em operação nas nossas vidas. E como nós cantamos, todas as coisas acabam convergindo para o nosso bem, porque a mente de Deus está operando. Se a nossa mente opera, nós vamos ficar cada vez mais fracos. Mas se a mente de Deus começa a operar, nós não iremos nos queixar, reclamar, ainda que esteja na nossa alma a presença de uma dor, o nosso espírito vai liberar um gemido inexprimível. Leiamos para a gente fechar, Isaías 38, 14 a 17. Como a andorinha ou o grou, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido
responda tu por mim. É a oração de Ezequias aqui. E aí no versículo 15 ele diz assim: que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois dessa amargura da minha alma. Está entendendo? Enquanto eu reclamava, enquanto eu me queixava, enquanto eu murmurava, a minha alma se debilitava, minha alma se amargurava, e pode-se entender aqui como deprimia. Porque se a debilidade, olhe para mim, se o ataque de debilidade permanece por algum tempo, essa debilidade passa a ser uma depressão na sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu com Ezequias, enquanto ele estava reclamando. Mas no dia que ele liberou o gemido diante do Senhor, aleluias, ele disse: vou passar por todos os meus anos, depois dessa amargura da minha alma, Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faz-me viver. Eis que foi para mim paz, que tive eu grande amargura. Que loucura! Aí você vai entender o que Paulo diz diante da expressão de Deus a ele: minha graça te basta. Tá bom. Me gloriarei nas minhas fraquezas. Então Ezequias está dizendo o seguinte aqui, ele está dizendo: foi para a minha paz que eu tive essa grande amargura. Mas enquanto eu me queixava por causa dessa dor, por causa dessa luta, por causa dessa dificuldade, isso estava enfermando a minha vida. Mas o dia que eu coloquei isso diante do Senhor, o meu Deus, eu percebi que aquilo que era para a minha amargura, na verdade se transformou a minha paz. Levanta a tua mão direita, diga: todas as coisas cooperam para o bem, não para o mal, segundo o propósito. Digam amém. Então Ezequias estava aqui se queixando a princípio. Claro, é natural, é do ser humano, na dor, na angústia, abrir a boca e se queixar e reclamar. Mas isso não ajuda, isso só deprime mais. Como eu disse, isso vai gerando um estado de morte na vida da pessoa. E Ezequias estava caminhando para a morte se ele assim continuasse. Mas ele deixou de se queixar e agora começou a gemer. O mesmo gemido de Ana, que não foi discernido corretamente pelo sacerdote Eli, quando Ana estava angustiada na sua alma, amém? Enquanto ela reclamava, nada acontecia, só piorava a situação. Mas no dia que ela fechou a sua boca e liberou um gemido inexprimível de dor diante do Senhor, e o profeta vendo aquele barulho, o sacerdote vendo aquele barulho, não entendeu nada, disse: essa mulher está embriagada. Que vergonha, mulher, a essa hora do dia, na casa de Deus, você é embriagada. Não, isso aqui é amargura de alma. Mas para mim não abrir a minha boca e me queixar, eu estou gemendo na presença de Deus. Sabe o que Deus fez? Você sabe o que Deus fez por Ana? Sabe o que Deus vai fazer por você? Os que se queixam tem a marca da debilidade, mas aqueles que gemem no espírito têm a marca da superação. Foi difícil para Ezequias, foi difícil para Paulo, é difícil para mim, é difícil para você, mas nós vamos trazer a marca da superação, porque Senhor, a tua graça nos basta. Ponte de pé e aplauda bem forte o nome do Senhor.